acho que foi uma grande oportunidade a abertura dessa CPI, porque utilizou-se, né, desses crimes e da carga emocional que eles têm para a sociedade como um todo, porque afinal de contas ninguém é a favor da pedofilia, ninguém é a favor do terrorismo. E aí interesses econômicos ligados à indústria do copyright, né, da propriedade intelectual e industrial também, né, aproveitaram essa porta aberta com essa CPI para colocar a rediscussão de interesses econômicos privados junto com questões criminais graves, porque não dá para você comparar a prática de crimes de pedofilia, terrorismo, tráfico de armas, com violação de direitos autorais. Tudo bem, todos são graves, mas merecem tratamentos legais distintos, né? E a gente acha que incluir isso, violação de direitos autorais junto com crime, não é propriamente adequado, até pelo aspecto técnico-jurídico. A CPI trata de crimes cibernéticos, né? Foi assim que ela foi aberta, para inibir, para propor mecanismos de inibição de práticas de crimes na internet, lavagem de dinheiro, fraudes bancárias, que de fato existem muitas, mas a gente entende que o Marco Civil da Internet, que virou, no âmbito da CPI, a grande plataforma para se incluir as ferramentas para se impedir esse tipo de crime, foi um caminho equivocado no nosso modo de ver, porque nós já temos, com relação à pedofilia, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivos legais que criminalizam a prática do provedor da internet que, intimado oficialmente de uma ordem judicial, deixe de retirar o conteúdo do site. Já existe a pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? Isso já está previsto na lei. A gente não precisaria rediscutir essa questão dentro do Marco Civil da Internet, que, como o próprio nome diz, é uma lei que estabelece direitos civis, né? Ferramentas para a governança da internet, regras para o uso da internet e não propriamente para tratar de crime, né? Nós temos o Código Penal, nós temos outros canais para discutir essas questões, inclusive no que diz respeito a direito autoral, o artigo 31 do Marco Civil fala expressamente que conflitos relativos à violação de direitos autorais deverão ser resolvidos na lei própria, que é a Lei de Direitos Autorais. Tudo bem, ela está em fase de revisão justamente para atualizar a lei para essa nova realidade da internet, mas ela tem ferramentas e dispositivos que garantem a proteção do direito autoral. Isso não precisaria estar sendo trazido para dentro do âmbito do Marco Civil e, pior, com consequências que contrariam a linha que se adotou para o Marco Civil da Internet, que é retirar conteúdos com ordem judicial e não bloquear sites e aplicações. O bloqueio de sites e aplicações, no contexto do Marco Civil, é violação de neutralidade da rede, né? O Marco Civil é muito claro, só se permite discriminação e degradação de tráfego em hipóteses muito específicas, né? E o que a CPI tentou fazer foi alterar o artigo 9º do Marco Civil da Internet, que trata da neutralidade da rede, para permitir que nesse tipo de crime, inclusive violação de direitos autorais, se pudesse bloquear, né, e se quebrar a neutralidade da rede. Na realidade, o bloqueio, ele não impede a prática de crime, ele esconde o crime. Porque na hora que você bloqueia uma aplicação, ou um site, você está tirando ele da web. O que não significa que ele não esteja circulando noutras camadas, né, que não são acessíveis pela polícia, por exemplo. Então, nesse caso, ao invés de inibir a prática de crime, você pode estar estimulando,
né? Porque você tira a possibilidade de investigação, de obtenção de provas materiais desse crime, ou seja, é uma medida que penaliza a liberdade de expressão, penaliza todos os usuários daquela aplicação ou daquele site, para conseguir um efeito pouco eficiente, tendo em vista a finalidade que se diz, que se utiliza como justificativa para isso. Nós entendemos, e seguindo uma tendência mundial, né, que o melhor caminho é você ter mecanismos de retirada de conteúdo, né? Então, o provedor de internet, na hora que ele é notificado de uma ordem judicial, ele vai lá e tira o conteúdo, mas bloquear a plataforma é algo que não é eficiente e penaliza muitos por conta de práticas de poucos, né? Então, nos Estados Unidos, a SOPA e a PIPA, que eram aquelas duas leis que viabilizariam os bloqueios, né, não foram aprovadas, né? Na realidade, se você for buscar hoje nas regras de governança da internet nos Estados Unidos, a política é do no block, é do não bloqueio, justamente para você garantir a liberdade de expressão, para você não criar violações, né, bloqueios que penalizem um grande número de pessoas sem uma eficiência concreta na inibição de prática de crimes. Na Europa, a mesma coisa, né? Inicialmente se pensou, né, em criar mecanismos de bloqueio, mas a Europa foi retrocedendo nesse mecanismo. O mecanismo de bloqueio, ele é típico de países não democráticos, né? Países não democráticos, ditaduras, países que têm pouco apreço pela liberdade de expressão é que utilizam essa prática, que não é eficiente para inibir a prática de crimes e menos ainda para facilitar o processo investigatório pela polícia. Muito pelo contrário, ele dificulta porque você, ao invés de inibir o crime, você esconde e bota ele para debaixo do tapete.